Olá pessoal, professor Eric aqui, trazendo para vocês mais uma videoaula. Dessa vez a gente vai continuar falando sobre termoquímica, mas vamos falar sobre estequiometria aplicada à termoquímica e depois vamos falar sobre reações de combustão. Estequiometria oficialmente é um assunto do primeiro ano, tá? É o último assunto para ser passado no primeiro ano. Normalmente eu consigo passar isso para minhas turmas do primeiro ano. Só que ano passado, quem foi meu aluno ano passado, não deu tempo. Tá? Foi a primeira vez que eu não consegui passar nada de estequiometria. Por isso, eu vou tentar explicar esse assunto com um pouco mais de calma agora para vocês, tá? Porque no segundo ano a gente só precisaria aplicar a estequiometria em termoquímica. Eu já vou explicar isso aplicado à termoquímica, mas acho que vai dar para vocês entenderem alguns conceitos de estequiometria agora. E depois a gente vai falar sobre combustão. Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de estequiometria é o seguinte, tá? Eu tenho uma reação química. Nesse caso aqui, a reação química que está sendo apresentada é a combustão, é a queima do gás metano, também conhecido como gás natural. Então, você pega o gás natural, que é o CH4. Se você quer queimá-lo, se você quer fazer ele pegar fogo, você vai reagir com gás oxigênio, que está presente no ar. Você terá então como produto gás carbônico e água. Tá? Então, essas aqui são as substâncias formadas quando você queima o gás metano. E aqui, pessoal, nós temos o ΔH. A queima do metano vai liberar 891 kJ de energia. É uma reação exotérmica, ou seja, ela está liberando energia para o ambiente, e no caso ela está liberando 891. Quando a gente fala de estequiometria, quando a gente olha uma equação dessa, a primeira coisa que a gente vê é uma proporção em mol. O que significa, pessoal? Aqui eu tenho um gás metano. Que quantidade? Como não aparece número nenhum, significa que a quantidade aqui é 1. 1 o quê? 1 mol de gás metano. Tá? Então, quando eu escrevo essa reação do jeito que está aqui, eu estou falando da quantidade de 1 mol de gás metano. Já o oxigênio, por conta do balanceamento da reação, tá vendo que aparece um 2 aqui na frente? Esse 2 a gente chama de coeficiente estequiométrico e significa que eu preciso de 2 mols de oxigênio. Tá? Então, por conta do balanceamento, eu sei que para cada 1 mol de metano que eu for queimar, eu vou precisar de 2 mols de gás oxigênio. Nesse processo vai ser formado CO2. Quanto vai ser formado de CO2? Como não aparece número nenhum, vai ser formado 1 mol. Além de ser formado 1 mol de CO2, será formado também 2 mols de água por conta desse coeficiente estequiométrico aqui, que é 2. Então, aqui nós já fizemos uma relação com mols. Tá? Isso aqui já é uma relação estequiométrica. 1 mol de gás metano precisa de 2 mols de gás oxigênio para formar 1 mol de gás carbônico e 2 de água, liberando 891 kJ de energia. Eu vou agora, turma, fazer a proporção em massa de cada uma das substâncias. Vou começar aqui então, vou deixar aqui do lado, vou fazer o CH4. Como que eu faço o CH4? O CH4 é uma substância então, formada por 1 carbono e 4 hidrogênios. A gente sabe aqui, pelas informações que foi dada, que 1 carbono pesa 12. Então, eu vou fazer 1 vezes 12. E cada hidrogênio pesa 1. Como são 4 hidrogênios, eu vou fazer 4 vezes 1. Somando tudo, vai dar 16. Ou seja, o CH4 ele tem 16 gramas a cada 1 mol. E o gás oxigênio e o O2? Bem, o O2, pessoal, nada mais é do que 2 átomos de oxigênio. Então, basta eu fazer 2 vezes 16, que eu chego então a 32. O O2 tem a massa de 32 gramas por mol. O CO2? O CO2 é 1 carbono, 2 oxigênios. 1 carbono pesa 12, né? 1 vezes 12. E 2 oxigênios, eu vou fazer 2 vezes 16, vai me dar 32, soma aqui,
eu descubro então que a massa do CO2 é de 44 gramas por mol. E para finalizar, nós temos a água, que são 2 hidrogênios, 1 oxigênio. Cada hidrogênio pesa 1, 2 vezes 1 dá 2. Cada oxigênio pesa 16, 1 vezes 16 dá 16. E aqui nós temos que a massa da água é 18 gramas por mol. Por que eu fiz esse monte de conta aqui, turma? Olha só, o CH4 tem 1 mol. E quanto pesa 1 mol de CH4? A gente acabou de descobrir que 1 mol de CH4 pesa 16 gramas. O O2 eu tenho 2 mols. A gente calculou que cada mol de O2 pesa 32. Tá? A cada mol. Se eu tenho 2 mols, eu vou precisar de 2 vezes isso aqui, né? Então, 2 mols de gás oxigênio pesa 64 gramas. 1 mol de CO2, bem, o CO2 pesa 44 por mol. Então, 1 mol de CO2 vai pesar 44 gramas. E para finalizar, 2 mols de água. Cada água pesa 18 gramas, né? 2 mols de água vai ser 2 vezes 18. Eu vou ter 36 gramas. Então, eu fiz a minha relação estequiométrica em mol e eu também fiz a minha relação estequiométrica em massa. Isso são relações estequiométricas. O que significa? Aqui eu trouxe um slide que está digitado, tudo que a gente acabou de fazer. Tá? Significa que a cada 1 mol de CH4 consumido, 891 kJ de energia serão liberados. Isso falando do CH4. Eu posso falar, por exemplo, do CO2. A cada 2 mols de CO2 consumido, 891 kJ de energia serão liberados. A gente pode falar para o CO2, só que o CO2 ele não é consumido, né? Ele é formado. A cada 1 mol de CO2 formado, teremos 891 kJ de energia liberado. Ou, para finalizar, a cada 2 mols de água formado, teremos 891 kJ de energia liberado. Essa aqui é a relação com mol, podemos fazer a mesma coisa com a massa. Se eu queimar 16 gramas de gás metano, eu vou formar 891 kJ. Para eu queimar 16 gramas de gás metano, eu preciso de 64 gramas de gás oxigênio, liberando os 891 kJ. Se eu fizer essa reação, eu formarei 44 gramas de gás carbônico e eu formarei também 36 gramas de água, em ambos os casos liberando 891 kJ de energia. Isso que eu acabei de discutir com vocês, pessoal, são as chamadas relações estequiométricas. E como que isso pode ser cobrado, então, no exercício? O exercício 1, ele fala o seguinte, e se a gente queimar 800 gramas de gás metano? Qual a quantidade de energia que será liberada no ambiente? Pessoal, basicamente ele me deu aqui uma informação, A informação que ele me deu é a massa que eu vou queimar de gás metano. Então, eu vou colocar aqui, a massa, o gás metano é o CH4, não é? Então, a informação que ele me deu foi a massa de CH4. E aí ele pergunta para nós qual que vai ser a quantidade de energia que será liberada no ambiente. Ele perguntou para nós qual será a quantidade de energia. O que eu vou fazer? Esquece esse exercício e olha para essa equação aqui, com as relações estequiométricas. Quando eu olho para essa equação aqui, o que eu sei a respeito da massa de CH4? Eu sei que eu tenho 16 gramas de CH4, não é? Essa quantidade de 16 gramas vai fornecer para mim menos 891 quilojoules. Agora olha para o exercício. E se ao invés de 16 gramas eu queimar 800 gramas? Tá? Qual que vai ser a quantidade de energia? X, eu não sei qual vai ser a quantidade de energia. Então é isso que a gente vai fazer. Resolve essa regra de 3 e acabou o exercício 1. Nós vamos ter aqui então 16 vezes x, que é igual a 800 vezes menos 891. Resolvendo essa conta,
Então, turma, é o seguinte, ó. Se ao invés de 16 gramas eu queimar 800 gramas de gás metano, eu irei liberar ao ambiente 44.550 kJ de energia. Resolvido o exercício 1, certo? E o exercício 2? O exercício 2 ele pergunta o seguinte para a gente. Quantos mols de gás carbônico são liberados na atmosfera quando produzirmos 1.000 kJ de energia a partir do gás metano? Então, olha só, a primeira pergunta ele perguntou para nós a quantidade em mols do CO2, do gás carbônico. Quando produzirmos, ele me deu uma certa quantidade de energia. Beleza? Aqui eu sei qual foi a informação que ele me perguntou, qual foi a informação que ele me deu. Eu vou olhar aqui para a minha equação. O que a gente sabe quando a gente fala de mols de CO2? Nessa equação, a quantidade em mols de CO2 que eu tenho é 1 mol. E essa quantidade em mols vai me dar o quê? 891 kJ. Tá? Negativo aqui de energia. Ele pergunta para nós quantos mols de CO2, tá? Eu não sei quantos mols, são liberados quando produzirmos, ou seja, quando liberarmos ao ambiente 10.000 kJ de energia. É só a gente fazer essa conta, então, e fechou o exercício. Essa conta, pessoal, ela é bem chatinha de ser feito na mão, tá? Nesse caso aqui, eu não me preocupei muito com os números, então a gente podem fazer a conta na calculadora mesmo, e vai ficar como, então? Então, nós chegamos à nossa resposta, que é, para você produzir 10.000 kJ de energia, tá? Eu irei liberar para a atmosfera, eu irei liberar para o ambiente 11,2 mols de gás carbônico, certo? Terceiro exercício. Esse exercício, pessoal, ele é um exercício de estequiometria clássico, sem aplicação em termoquímica, que ele fala o seguinte, ó. Qual a massa de oxigênio necessário para queimar 1 grama de gás metano? Tá? Esse exercício ele não precisa de termoquímica porque ele não trabalha com energia. Tá? Ele me perguntou a massa de oxigênio, que é a massa de O2, e a informação que ele me deu, 1 grama de gás metano. Ele me deu a massa de metano, que é o CH4. Tá? Então aqui ó, eu só vou precisar dessa parte, é um exercício clássico de estequiometria. Esquece que olha para cá. O que eu sei quando eu comparo massa do metano e massa de gás oxigênio? Olha só, 64 gramas de gás oxigênio é a massa necessária para a gente queimar os 16 gramas de gás metano, certo? Ele pergunta para nós qual é a massa de oxigênio necessário para queimar 1 grama. Então, é só a gente fazer essa conta e aí vai ficar então 16 vezes x, 64 vezes 1. X vai ser 64 dividido por 16. E essa conta é bem facinho de resolver porque ela vai dar 4 gramas. Ou seja, a cada 1 grama do meu gás metano, do meu combustível, eu preciso de 4 gramas de oxigênio para que a reação ocorra. Certo? Então, fizemos aí 3 exemplos em cima dessa equação de combustão do gás metano. Vamos fazer mais? Exercício 4. Ele fala que a equação a seguir representa a formação do alumínio a partir da bauxita. Como que funciona isso, pessoal? A bauxita ela é um mineral, ela é o óxido de alumínio que você encontra na natureza. E a partir da bauxita você produz o alumínio metálico, tá? Que é o alumínio sólido. E além desse alumínio metálico, você acaba também liberando gás oxigênio para a atmosfera. Essa é uma reação endotérmica, é uma reação que absorve energia. Inclusive, o processo de fabricação de alumínio é um processo que gasta-se muita energia, tá? Indústrias que fabricam alumínio gastam muita energia justamente porque, para que essa reação aconteça, você precisa fornecer energia para a bauxita virar alumínio. E aí ele pergunta para nós,
Qual é a quantidade de energia necessária para se fabricar 1 quilograma de alumínio? Então vamos prestar atenção aqui, ó. Ele perguntou para nós a quantidade de energia e ele forneceu para nós a massa de um dos compostos. Tá? Então vamos colocar aqui, ó. Ele perguntou para nós a energia e ele forneceu para nós a massa, 1 quilograma de alumínio. O alumínio é esse aqui, ó, é o alumínio sozinho. Tá? A primeira informação eu pegaria aqui na equação. Só que é o seguinte, pessoal, eu não coloquei as informações aqui, vamos colocar agora. Quando eu falo do alumínio, eu tenho 2 mols de alumínio. Por quê? Porque o coeficiente estequiométrico aqui é 2. Tá? Então eu tenho 2 mols de alumínio. A gente sabe que cada mol pesa 27, 2 mols de alumínio vai pesar o dobro. Qual que é o dobro de 27? 54 gramas. Essas são as informações que eu preciso. Aí você fala, professor, por que você não fez o dos outros materiais? Eu não fiz aqui, ó, nem do Al2O3, nem do O2, porque eu não preciso para resolver esse exercício, tá? Esse exercício aqui, ele está falando só do alumínio. Então, para ganhar tempo, pessoal, eu não preciso montar toda a parte estequiométrica que nem eu fiz no exercício anterior. Eu posso montar só a parte que o exercício está trabalhando. Isso me ajuda bastante a não ficar perdendo tempo. Até porque esse exercício ele também nem me deu informações referentes ao O. Tá? Agora que eu sei essas informações, eu vou pegar a informação aqui. Ó. A energia é 1.676 kJ. Tá? Essa quantidade de energia, ela permite que eu fabrique 54 gramas de alumínio. Peguei a informação aqui da minha equação, agora vamos ver o enunciado. Qual é a quantidade de energia, ou seja, minha dúvida está aqui, necessário para se fabricar 1 kg de alumínio? Posso fazer essa conta? E a resposta é não, não posso. Porque aqui ó, está em gramas e aqui está em quilogramas. Você não pode fazer uma regra de 3 unidades de medida diferente. Então a gente tem que converter, tá? 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas. Basta multiplicar por 1.000. Então vamos trocar aqui, ó. Agora sim a gente pode resolver essa regra de 3. Multiplica cruzado. Então, chegamos à nossa resposta aproximada, porque a conta não dá exata, de 31.037 kJ de energia para se fabricar 1 kg de alumínio. Certo? Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito de combustão. O que é a palavra combustão? A combustão é o termo químico que a gente fala para reações químicas de queima, de se colocar fogo. Certo? Para que você coloque fogo no material, você precisa de 2 coisas. Você precisa do combustível, que é o material que vai queimar, e você precisa de um comburente, você precisa de gás oxigênio. Lembre-se, para que haja fogo, é necessário que se haja oxigênio. Beleza? Então, é uma reação entre um combustível e o gás oxigênio. Quais vão ser os produtos, as coisas formadas por essa reação? Tá? Você vai formar sempre o óxido dos elementos químicos que estão no seu combustível. Por exemplo, se o seu combustível tiver carbono, você vai formar gás carbônico ou dióxido de carbono e também, né, monóxido de carbono. Tá? Você pode formar essas 2 substâncias. Se você tiver hidrogênio, você vai formar o monóxido de hidrogênio, também conhecido como água. Tá? Se você tiver enxofre, você vai formar o trióxido de enxofre ou o dióxido de enxofre. Então, você sempre vai formar óxidos dos elementos que estão no seu combustível. Bem, para os combustíveis orgânicos, o que são combustíveis orgânicos? São aqueles que possuem carbono. Tá? Se eu falar que a combustão é completa, o único óxido que eu vou formar é o gás carbônico, o CO2.
tá? Porque olha só, aqui eu falei que se tiver carbono, você pode formar CO2 e CO. Agora, se o exercício falar para mim que a combustão ela é completa, eu vou ter como único produto, tá, referente ao carbono, o CO2, beleza? E aqui eu peço para a gente então escrever as equações de combustão completa para os seguintes combustíveis. Primeiro caso aqui, pessoal, o gás propano, que é um dos componentes do gás de cozinha. Como que eu escrevo a reação de combustão? Primeiro eu vou colocar o meu combustível e para que eu queime ele, eu preciso de gás oxigênio. Então eu vou fazer a reação entre o combustível e o gás oxigênio. Esse combustível, ele possui carbono e hidrogênio. Então, como é uma combustão completa, eu terei como produto gás carbônico, tá? Que é o oxigênio se juntando ao carbono, e o oxigênio se juntando ao hidrogênio vai dar como produto água. Essa então seria a reação de combustão, só que essa reação ela não está balanceada. Lembra do primeiro ano? Fazer balanceamento de equação? A quantidade de átomos antes da seta tem que ser igual à quantidade depois da seta. Vamos fazer o balanceamento dela, turma. Antes da seta eu tenho 3 átomos de carbono. Depois da seta eu tenho um só. Como que eu resolvo isso? Eu vou colocar um 3 aqui na frente. Beleza? Então, eu passei agora a ter 3 átomos de carbono depois da seta e 3 antes. Vamos dar uma olhada no hidrogênio. Eu tenho 8 antes da seta e 2 depois. Como eu resolvo esse problema? Eu vou colocar aqui um 4. Por que o 4? 4 vezes 2, 8. 8 antes, 8 depois. E o oxigênio? Eu tenho 2 antes da seta. Aqui, no caso desse 3CO2, isso vai me dar 6 oxigênios. E 4H2O, isso aqui vai me dar 4 oxigênios, tá? Porque, 3 vezes 2 dá 6, 4 vezes 1 dá 4, 6 aqui mais 4 aqui, ao todo eu tenho 10 oxigênios depois da seta. Então, são 2 oxigênios antes, 10 oxigênios depois. Eu posso colocar um 5 aqui, e o meu problema está resolvido. 5 vezes 2, 10. Aqui eu tinha 10. Essa é a equação de combustão do gás propano. Item resolvido. Como que eu faria a combustão, por exemplo, do gás butano? Bem, o gás butano, C4H10 é o combustível. Se eu quero fazer a combustão dele, eu vou reagir ele com gás oxigênio. Ele possui carbono e hidrogênio, então eu terei como produtos CO2 e água. Tá? Escrever combustão é simples, talvez o que mais dê trabalho aqui seja o balanceamento. Carbono, 4 antes, 1 depois da seta. Vou colocar um 4 aqui, resolvo meu problema com carbonos. Hidrogênio, 10 antes, 2 depois. Tá? Para que fique 10 e 10, eu coloco um 5 aqui, porque 5 vezes 2, 10. Oxigênio, agora o negócio vai dar trabalho. Nós temos 2 oxigênio antes da seta, depois da seta, 4 vezes 2, 8, 5 vezes 1, 5. 8 mais 5, 13. E é aqui que surge o problema, né? Que número que eu coloco aqui, pessoal? Porque eu tenho 2 antes e 13 depois. Não existe um número inteiro que eu coloque aqui que vai dar 13, né? Porque se eu colocar, por exemplo, 6, vai dar 12. Se eu colocar 7, vai dar 14. Como que eu faço para dar 13, pessoal? Porque 13 é um número ímpar, tá? A solução que a gente normalmente adota é de usar uma fração. A gente coloca aqui a fração 13 sobre 2. Por que 13 sobre 2? 13 sobre 2 vezes 2 vai dar 13. Então, agora eu tenho 13 antes da seta e 13 depois da seta, tá? Então, quando a quantidade, por exemplo, de oxigênio depois da seta for um número ímpar, normalmente a gente utiliza fração, tá? Para quem estudou comigo ano passado, quando eu ensinei balanceamento, eu não ensinei a utilizar fração, até para não complicar muito a nossa vida. Mas nesse assunto aqui, é bom a gente aprender, a gente começar a utilizar frações.
A queima da gasolina, essa aqui é a fórmula da gasolina, C8H18. Então vamos fazer aqui, pessoal. Eu tenho o combustível. Se eu vou queimar ele, eu preciso de gás oxigênio e eu terei então como produto gás carbônico e água. Como que vai ficar isso aqui, pessoal? Eu tenho 8 carbonos antes da seta, 1 depois. Para resolver isso, eu vou colocar um 8 aqui. Beleza? 18 hidrogênios antes da seta, 2 depois. Para resolver isso, eu vou colocar um 9. 9 vezes 2, 18. O oxigênio, 2 antes da seta, tá? 8 vezes 2, 16. 9 vezes 1, 9. 16 mais 9, 25. 2 antes da seta, 25 depois da seta. Um número ímpar, não é? Como é um número ímpar, eu uso a fração 25 sobre 2. 25 sobre 2 vezes 2, 25. Resolvido. A queima do carvão mineral. Esse caso é bem tranquilo. Pessoal, o carvão mineral é um combustível formado somente por carbono. Então, ó, é o combustível mais o gás oxigênio. E como eu tenho só carbono, eu terei somente como produto CO2. Tá? Eu não tenho água como produto, porque não tem hidrogênio para formar água. Então, fechou essa queima aqui. Beleza? E se você prestar atenção, já está balanceado. Ó. Um carbono, um carbono. 2 oxigênios, 2 oxigênios. Fechou o carvão mineral. O gás hidrogênio. Como é a queima do gás hidrogênio? Então, nós temos o H2. Se eu vou queimar ele, eu vou reagir com O2. E como eu só tenho hidrogênio nesse caso, o meu produto será água. Beleza? É só isso. Não tem CO2 porque não tem carbono. Balanceamento. 2 hidrogênios aqui, 2 aqui. Não precisa mexer. 2 oxigênios aqui, 1 aqui. Uma maneira de eu resolver isso sem precisar mexer na água é eu colocar 1 sobre 2 aqui, ó. Por quê? 1 sobre 2 vezes 2 vai dar 1. Então, aqui eu tenho um oxigênio, aqui também. Acabou a reação. Certo? Galera, uma coisa importante. As reações de combustão, tá? Quando você coloca fogo em alguma coisa, você vai estar liberando energia. Então, essas reações elas são muito importantes para a humanidade, porque a gente utiliza muito combustão para produzir energia. Né? Seja para mover um carro, que você utiliza gasolina, tá? Indústria utiliza muito carvão mineral para esquentar os seus fornos, beleza? Na cozinha, você queima gás propano e gás butano. Então, são reações que estão muito presentes na humanidade. E essas reações de combustão, ela tem um problema, tá? Podem notar, pessoal, que esses combustíveis orgânicos, ele vai ter como produto o gás carbônico. A gente estudou ano passado que o gás carbônico, ele é uma substância responsável, né, por causar o que a gente conhece como o aquecimento global. Então, pessoal, o excesso de gás carbônico sendo jogado na atmosfera, ele causa esse problema tão evidente que é o aquecimento global, tá? Capaz aí, inclusive, de mudar o rumo da humanidade como a gente conhece hoje. E aí, se você prestar atenção aqui, por exemplo, no gás hidrogênio, você vê que o gás hidrogênio ele não libera CO2, né? Então, esse combustível aqui, ó, seria o combustível ideal. Por que ele seria o combustível ideal? Porque ele tem como único produto a água. Ele não libera uma substância que causa problemas ambientais, tá? Então, esse aqui seria o combustível perfeito. E existe tecnologia capaz de utilizar hidrogênio como combustível. Existem carros movidos a hidrogênio, tá? Mas por que não é difundido? Por que não é comum a gente ver isso, pessoal? O problema do hidrogênio como combustível é justamente o próprio gás hidrogênio, tá? O gás hidrogênio ele é uma substância que você não encontra grandes quantidades dele na natureza. Tá? O gás hidrogênio é uma substância rara, difícil de ser encontrada. Então, por isso que não é muito utilizado como combustível.
A gente pode fabricar gás hidrogênio, tá? É possível você pegar água e a partir dela você fabricar gás hidrogênio, mas não é economicamente viável porque para você pegar água e fabricar gás hidrogênio, você gasta energia. Bem, se você gasta energia para produzir o hidrogênio, perde um pouco do sentido de você ter o hidrogênio como combustível, porque a função de um combustível é te dar energia. Ou seja, você gasta energia para produzir um material cuja função é te dar energia. Então, por isso que, infelizmente, o gás hidrogênio não é o combustível usado, não é o combustível difundido, tá? Por conta da sua produção não ser economicamente viável, né? E na verdade, no fim das contas, você gasta mais energia para produzir o gás hidrogênio do que a energia que você vai obter queimando o gás hidrogênio. Não vale a pena. Se algum dia desenvolver-se uma tecnologia que consiga produzir de maneira viável grandes quantidades de gás hidrogênio, com certeza esse aqui vai ser o combustível ideal. Fechou, galera? Fechamos aqui.